Então, a gente considera que essas questões têm que ser avançadas, e eu estou querendo, então, aqui justificar que a nossa visão é multidimensional, o plano é multidimensional, porém, teremos uma linha de controle, de monitoramento, que é a linha monetária, porque a linha monetária, como o censo nos indica, ela ilumina as outras carências de uma forma muito clara. Bom, então, o perfil da extrema pobreza, alguns aspectos aqui, uma síntese desses aspectos nós temos dados do censo 2010, nós temos uma concentração na região Nordeste, né, de 9,61 milhões dos 16,3 milhões de extremamente pobres no Brasil. Ainda, apesar de todo o avanço do Nordeste, ainda 9,61 milhões de pessoas extremamente pobres estão concentradas lá. No campo, nós temos praticamente 1 em cada 4, quer dizer, 25,5% da população do campo é extremamente pobre, de tal sorte que, se olharmos a população brasileira, nós, no conjunto, estamos distribuídos em 85% na área urbana e 15% na área rural, porém, entre os extremamente pobres, o peso da área rural vai para quase 50%. A questão da idade, quer dizer, a concentração de crianças, né, até 14 anos e de jovens até 19 anos é mais da metade. Mais da metade é uma situação muito incisiva para que a política pública se debruce para resolver isso, porque são pessoas jovens que vão se desenvolver, né, então a gente tem que ser capaz de enfrentar os entraves que estão colocados para elas de continuarem na extrema pobreza, né, conseguir superar. 53,3% não estão ligados à rede geral de esgoto ou fossa séptica. Também é diferente do quadro, se você olhar a população como um todo, ou na faixa de renda, esses números são melhores, mas na extrema pobreza é maior, evidenciando a dificuldade dos extremamente pobres acessarem serviços públicos. Alguns por falta de oferta e outros por dificuldade de acesso e de recepção. Nós vamos falar sobre isso. E a questão da água também, que está muito mais avançada no conjunto da população, porém os extremamente pobres, a gente já tem uma faixa de 48,4% sem acesso à rede geral de distribuição de água, ou, juntamos aí um indicador do IBGE para a área rural, sem poço ou nascente na própria propriedade. Então isso é um perfil que mostra a nossa preocupação em criar esse mapa de carências. Nós trabalhamos muito com essa criação do mapa de carências, olhando para a população extremamente pobre. O público-alvo, então, do Brasil Sem Miséria, dado pelo Censo 2010, no Brasil como um todo, são 16,3 milhões de pessoas, né? 53% delas na área urbana e 47% na área rural. A distribuição ali por regiões do país, né? Há um destaque grande para o Nordeste, com 59%, Norte com 17%, Sudeste com 17%, Sul com 4% e Centro-Oeste com 3%. Como nós vamos ter um pouco mais de tempo nessa apresentação, eu vou me permitir fazer uma consideração rápida sobre esses dados do censo. Quer dizer, esses dados do censo, eles são dados ainda preliminares. Que eles são os dados, o censo ele tem 2 formulários. Né? Ele tem um formulário simplificado, que é apresentado para a maioria das pessoas. Cerca de 10% das pessoas respondem a um formulário mais detalhado, né, que é chamada a amostra do censo. Esse formulário mais detalhado, ele captura de uma forma mais aperfeiçoada, ele é capaz de capturar de uma forma mais aperfeiçoada a renda das famílias. Por quê? Porque ele faz perguntas específicas e segmentadas. Então ele pergunta qual foi a renda do trabalho, qual foi a renda da aposentadoria, a renda do aluguel, outras rendas, juros, etc., renda de programas assistenciais, do BPC e tal. Então, é mais fácil as pessoas que estão respondendo se lembrarem de todas as rendas do que
para aquela pergunta única, que também é uma pergunta geral para o conjunto da família, no simplificado, qual é a renda total da família. Então, tem um processo aí de soma, né, das rendas individuais. A possibilidade de esquecer também rendas individuais é maior, né? E no formulário simplificado, no formulário completo da amostra, ele pergunta para cada membro da família cada origem de renda possível. Então, se nós tivermos a mesma proporção que houve no censo de 91 e no censo de 2000, entre o formulário simplificado e o formulário detalhado, nós teremos no formulário detalhado uma captura maior de renda. Provavelmente, dado esses critérios, esse número irá cair para algo em torno de 15,1 milhões de pessoas. O 16,3 cairá para algo em torno de 15,1. Isso é uma especulação, porque nós não sabemos se o padrão que houve em 2000 e que houve em 1991 se repetirá da mesma forma. Mas há uma expectativa de que cairá. E aí eu estou colocando isso para chamar a atenção o seguinte: nós temos um outro problema, né, que há uma coincidência. Nós estamos agora em 2011, o censo foi agora em 2010, e o IBGE prepara uma melhoria, uma melhoria extremamente significativa nas pesquisas domiciliares, né, para esse ano, já em 2011. Em algum tempo nós teremos uma pesquisa como era feita anteriormente, a PNAD, para poder fazer um pouco mais da série histórica, porém a introdução de uma nova metodologia na PNAD, que vai ser uma PNAD contínua, com a base amostral mais ampla, com mais de 3.300, acho que já estão falando de 3.600 municípios, se eu não me engano, saindo de uma base amostral da PNAD anterior de 800 municípios, né? Então nós vamos, e além disso, a PNAD ela era feita apenas num determinado mês do ano, né? E agora ela será contínua com resultados trimestrais, que será um grande alento para os pesquisadores sociais, para os formuladores de políticas públicas, no sentido de conseguir ter um instrumento para acompanhar mais a miúde, e com mais detalhes os impactos das políticas, mas nos traz um problema de monitoramento, porque nós partimos, na verdade, na PNAD de 2009, nessa faixa de renda de R$70, nós partimos de um número de 8,7 milhões de pessoas. O censo, no universo, no formulário simplificado, ele nos levou esse número para 16,3 milhões, deve cair alguma coisa, e nós vamos ter uma PNAD diferente, né? Porque tem uma base amostral diferente, inclusive com mudanças um pouco de formulários que agrega algumas coisas da PME, etc. Acho que a Ana participou dessas discussões, pode depois também fazer comentários dela, mas isso traz um desafio para a inteligência de quem trabalha com essas questões estatísticas. Por conta disso, nós fizemos um convênio, chamamos o CEPAL, né, que é um organismo internacional ligado à ONU para a América Latina, com uma larga tradição em pesquisa na área social, o IPEA, o IBGE e o MDS, para nos debruçarmos sobre esses números e construirmos metodologias consistentes de monitoramento e avaliação do sucesso do plano para além de qualquer sucesso estatístico, né? Quer dizer, queremos afastar o sucesso estatístico, queremos ser capazes, com a inteligência dos estatísticos e desse povo todo que vamos juntar, né? IBGE, IPEA, CEPAL e MDS, e quem mais da sociedade civil quiser discutir, que serão publicados papers sobre isso, para fazermos essa monitoramento. Mas aqui então foi uma pequena digressão, já que me falaram que eu tinha um pouquinho mais de tempo para a apresentação, que me permiti fazer, tentando estimular também a inteligência aqui presente para ajudar nesse debate. Bom, agora vem uma parte aqui que é a apresentação do plano propriamente dita, que é uma parte que eu faço, que é um vídeo, é uma apresentação automática, ela vai saltando, vai pulando, e para não permitir que eu faça muita digressão. Então eu tenho que